Muito boa tarde, espectadores e web espectadores da Infinity TV. Começa agora mais o programa Opinião e Debate. Hoje, 16 horas, dia 8 de novembro. Gravamos um pouquinho mais cedo aqui, por causa de alguns compromissos aí da minha pessoa, questões pré-matrimoniais, não é mesmo, Chicão? Amanhã o couro come, não tem jeito, então gravamos hoje pela manhã para falar um pouco da Câmara Municipal de Serra Negra, da sessão de ontem, essa que foi a 36ª sessão ordinária do ano. Boa tarde. Boa tarde, Roger, boa tarde aos nossos web espectadores, como você bem disse aí, começando o programa Opinião e Debate para comentar sobre os assuntos políticos, né, e especialmente da Câmara Municipal de Serra Negra, né? E como você também já adiantou, amanhã você vai passar, né, o atestado de... não vou falar isso. É brincadeira, viu, Tati? Amanhã eu passo do time dos solteiros pro dos casados. Você vai com aquela camisa que você falou, game over? Eu achei, cara, eu achei. Eu ia casar com essa camisa, mas tudo bem. Game over. É isso aí. Então, Carlos Alberto Salomão, foi o seguinte, ontem as novidades da sessão, uma que, não sei se vocês perceberam, que choveu bastante aqui, né, ontem mais ou menos na hora da sessão aqui em Serra Negra. Então, Roger, no final da tarde, né, eu inclusive estava aqui, deixei aí as últimas incumbências do dia com a sua pessoa, né, pra gente poder ir embora, porque estava de motinho, meu carro tá arrumando, né, a hora que eu vi aquele temporal armando, eu falei, deixa eu ir embora rapidinho, né, e a chuva persistiu, né, até, por coincidência, aí até a sessão exatamente, e há uma motivação. Júnior Vitale foi um dos primeiros a chegar antes da sessão. Pontualmente às 19h15, 15 minutos antes da sessão, a sessão que começou às 20 horas ontem, estava lá, chegou cedinho ontem. Mas isso faz parte daquilo que a gente vem dizendo, ninguém está aqui só para criticar, né, Roger? Eu acho que a cobrança, nesse momento, surtiu efeito, né? Porque pelo menos o Júnior Vitale, né, que é meu amigo, né, a gente estava até contando umas histórias aqui pro Roger, viu, o Júnior, né, dos nossos basquetes, né, e você sabe disso, mas a cobrança ela tem que vir, né, porque você foi eleito, né, pela população para desempenhar o papel aí de vereador e hoje na oposição, que é um fator importante dentro da Câmara Municipal de Serra Negra. Então, aquela cobrança que a gente vinha fazendo, que o Roger vem fazendo, né, que a maioria das pessoas interessadas na política de Serra Negra faz é justamente isso, cobrar a sua presença, porque você foi eleito para isso, né, e me parece que desta segunda-feira, pelo menos, surtiu efeito aí, porque o Júnior chegou aí pontualmente às 20 horas na Câmara Municipal de Serra Negra. É isso aí. A oposição está longe de ser incisiva, mas ontem ela fez o seu papel. A gente vai levantar algumas questões ontem que o Júnior Vitale falou, o Marco Bueno, e ontem eu acho que eles desempenharam um bom papel. A outra novidade também foi a estreia, o empossamento do vereador Carlos Alexandre, esqueci o sobrenome dele, é mais conhecido como Alexandre do El Shaddai, que entrou no lugar do Paulinho Valentim, que está licenciado por 30 dias, ou seja, 4 sessões. A gente falou nisso na semana passada. O suplente imediato do Paulinho Valentim é o vereador Giório, e o mesmo abriu mão, entrando então o Alexandre do El Shaddai, que já havia participado de 2 sessões legislativas no ano passado, em 2010. Curiosamente, ontem, eu não sei se por conta das críticas do vereador Celso Corchetti semana passada, ontem não teve nenhum requerimento, nenhuma indicação desse vereador, mas se a gente bem conhece o poder de fogo dele, nas próximas semanas vai vir uma pancada de uma vez só aí. Aqui ontem também foi uma sessão voltada para as homenagens, viu, Chicão? Ontem foi um projeto de autoria do Ronaldo da Guarda, concedeu o título de cidadão serrano ao senhor José Roberto Franco da Rocha. O Danilo concedeu o título de cidadã serrana à senhora Lúcia Patini Ricci, é assim que fala, um sotaque italiano? Ricci. E ao senhor Francisco Vicente Braga, que é o esposo dela. Médico, se eu não me engano. Médico. Francisco Braga, médico. Isso. E o Celso Beno Corchetti foi autor do projeto que concede a medalha de mérito ao fundador Lourenço Franco de Oliveira ao senhor Guilherme Oscar Tosini de la Guardia. Também não conheço. O Guilherme de la Guardia eu conheço, tenho certa convivência com ele. Inclusive, você sabe, né?
as famílias italianas, né, são sempre aí muito próximas, né? Então o Guilherme da Guarda é até considerado meio parente da minha avó, aquela coisa, né, dos antepassados, né? O Guilherme trabalhou muitos anos em Brasília, né? Inclusive após a sua aposentadoria ele voltou a fixar residência em Serra Negra. Me parece que o Guilherme tem um caso também engraçado em Serra Negra, que ele foi eleito vereador, participou de uma sessão e se licenciou não, né? Saiu, foi embora, voltando para Brasília naquela ocasião, né? O Guilherme é uma pessoa realmente muito conceituada em Serra Negra, só que essa honraria, Roger, né, ela é a maior homenagem que um cidadão pode receber, é a medalha fundador Lourenço Franco de Oliveira, né? E nos últimos anos, né, não sei o que está acontecendo, essa medalha vem sendo, era difícil, era uma conquista, era muito difícil você receber essa honraria, né? Nos últimos anos para cá me parece que está meio assim solta essas indicações, né? Eu não sei qual que é a disposição para isso, né? Qual que é a motivação para isso, melhor dizendo, né? Mas eu sei que nesses últimos anos essa medalha vem, parece que perdendo um pouco, descaracterizando um pouco. Não que o Guilherme não mereça, né? Longe disso, eu acho que o Guilherme é merecedor da honraria. Mas eu acho que precisa tratar com mais carinho essas questões aí, viu, Roger? O Celso, ele foi à tribuna, foi ler o currículo do cidadão que recebeu aqui. Na verdade, eu acho que nessa hora eu tinha ido ao banheiro, eu não sei, não lembro. E também essa parte de homenagens, eu acho que eu nem entro muito a fundo, porque por eu não ser daqui, não conhecer muito bem essas pessoas, então eu fico meio isento de comentar qualquer coisa em relação a isso. Quem esteve lá também foi o senhor Silvio Bertolini, o grande músico, autor de algumas marchinhas aí relacionadas à Serra Negra e tal, morou em Campinas muito tempo, não sei se mora lá ainda. Deve morar. E o tiozinho tá fera ainda, no pistão lá. Ele é irmão do Nivaldo Bertolini, né? Que é aqui conhecido da cidade, né? Ele é uma pessoa muito alegre, realmente. Sim, é uma figuraça, troquei ideia com ele ontem, é um barato. Ele é muito ativo, realmente, como você falou, né? Toca um trompete, né? Que ele toca? Acho que é trompete. Trompete, sempre tá, às vezes, pela cidade aí. Aquela música Molduras da Minha Terra, se não me engano, é dele, né? Da cidade onde eu nasci. Lançou um CD, eu acho que, não sei se foi recentemente, mas ontem ele deu um CD para cada um dos vereadores e também levou o livro lá para mostrar. Falei para ele que eu vou ir na Dona Norma comprar e levar para ele autografar. Vale a pena, né, prestigiar esse pessoal da terra aqui. E são pessoas que gostam da cidade, né, Roger? Isso que é mais importante, né? Mesmo longe, né, como a gente tem alguns outros exemplos aí, mesmo longe, está sempre antenado com Serra Negra e sempre faz questão de ressaltar o nome de Serra Negra, como é o Zé Maria Staquete, como é o próprio Lauro Correia, né, o Milton Dallari, que sempre, né, que pode também estar falando bem do nome de Serra Negra, o Dalmo Dallari também sempre cita a nossa cidade. Então são pessoas que têm a sua raiz aqui, né, que gostam de Serra Negra e não escondem isso, né, e tratam Serra Negra realmente como a sua cidade natal, como o seu berço. Eu acho que isso é mais importante, manter aí as suas raízes, né, mesmo fora, mas lembrando sempre da nossa querida Serra Negra e trabalhando por ela, o que é mais importante. É isso aí. Então a ordem do dia foi essa, além da primeira discussão e votação do projeto de lei 109/2011, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a conceder a subvenção no valor de R$150 mil a ser repassado até o dia 31 de dezembro deste ano ao Hospital Santa Rosa de Lima. Subvenção de R$150 mil, mas quanto que é a subvenção mensal? Não tem lá? Então, eu não sei. Isso aí seria a mais? A mais. Ontem o Vitali fez umas contas lá, que dá 1 milhão e pouco no ano, né? Mas essa é uma subvenção a mais. Foi pouco falado, eu achei que ia ser mais falado isso daqui. Foi votado, a segunda discussão e votação também foi feita ontem durante a sessão extraordinária, que ocorre logo após a ordinária, né? Então, foi... Só fazendo um adendo, Roger, né, nessa questão aí do hospital, né? Que eu estive há poucos dias na cidade de Olímpia e a minha filha também, né? Vai um recado aqui pro pessoal de Olímpia também. A gente sabe, a gente tá na internet, né? Então, quem é que sabe, né? Alguém pode ouvir, né? Eu estive lá na Santa Casa de Olímpia, porque a minha filha precisou de um pronto atendimento, né? Que ela estava com uma virose, e eu cheguei por volta das 8h30, 8:45 da manhã. E a minha filha foi ser atendida lá para as quase 11 horas da manhã. Né? Você sabe qual foi a motivação do pronto-socorro pelo esse atraso do atendimento, Fábio? Falta de médico. Não tinha médico no pronto-socorro do Hospital da Santa Casa da cidade de Olímpia, em São Paulo.
é uma brincadeira. Eu não sei o que essa classe médica está pensando. Eu acho que eles precisam realmente rever certas coisas, né? Não digo isso só para a Serra Negra, porque no Brasil inteiro é uma calamidade. Uma Santa Casa bem equipada, uma Santa Casa limpa, pessoas educadíssimas ali trabalhando, pessoas na recepção, o segurança, pessoal que trabalha na ambulância. O pronto-socorro ficou abarrotado de gente. Por sorte, a minha filha foi a segunda a chegar, né? E não tinha médico no pronto-socorro da cidade de Olímpia. É uma temeridade a situação da saúde que se encontra em nosso país, principalmente nas Santas Casas. Houve uma cobrança, quero mandar aqui também um abraço para o pessoal da Unimed, né, que fez essa cobrança, autorizou uma consulta numa clínica em frente, mesmo essa clínica sendo particular, não houve a necessidade dessa consulta, porque a filha estava menor no pronto-socorro, no caso minha filha seria a segunda a ser atendida, e o pessoal da Unimed de São José do Rio Preto fez a cobrança, porque para lá precisa ter um médico da Unimed no plantão. Esse médico, inclusive, é atendido pela Unimed e pelo SUS e não estava presente. É uma vergonha a condição que se encontra nas nossas Santa Casas por culpa da falta de médicos. É uma coisa de se lamentar profundamente. Houve essa cobrança, aí sim me aparece o médico lá com gelzinho na cabeça, bombadinho, nada contra quem tem brinco na orelha, nada contra quem tem piercing no nariz, nada contra quem tem tatuagem, longe disso. Mas um médico jovem, com pouco comprometimento, e quase que ele medica a minha vida sem pôr a mão nela. Aí ele ia achar. Então, meus amigos, papo sério agora, a situação da saúde no Brasil inteiro não adianta, é uma calamidade, não é um fato isolado só aqui em Serra Negra, e também não estamos defendendo nada em relação aqui. A gente conhece as pessoas, tudo, mas no Brasil inteiro a situação tá difícil, só que no interior há subsídio para fazer uma coisa andar melhor, né? Porque em cidade grande que você vê aí, a gente vê reportagem todo domingo no Fantástico a situação dos pronto-socorros das cidades grandes. Mas qual seria a motivação do médico não estar presente num pronto-socorro? Vagabundice. Vagabundice, exatamente. Ele tem que estar lá para o vagabundice está trabalhando em outro lugar, né? Pode ser, pode ser. Aí é o que acontece muito também. A moça da recepção, eu falei para ela, por que o médico não está aqui? Me dá o nome dele, que eu vou na delegacia fazer um BO. Não, o senhor tenha calma, vamos ver o que está acontecendo. Ela me falou que ele foi atender uma gestante dentro do hospital. Médico de pronto-socorro, não é de pronto-socorro, não tem nada que está fazendo dentro do hospital. Aí eu falei para ela, me fala a verdade, ele não está no hospital, né? Ela balançou a cabeça assim, sabe? Não querendo alarmar os outros que ali estavam presentes, né? E realmente o médico não se encontrava no pronto-socorro da cidade de Olímpia na última terça-feira. É realmente de se lamentar, né? Eu estou falando muito de se lamentar profundamente, porque eu estava reparando, viu? Eu vou parar de falar. Só de se lamentar realmente essa situação. E eu peço à classe médica, né, se a gente puder falar com eles, né, realmente rever alguns dos seus conceitos, porque a vida não é só dinheiro, não, só, minha gente. A gente sabe que a vida do médico não é fácil, a gente sabe dos compromissos do médico, é uma vida realmente estressante, mas às vezes dinheiro não é tudo, não. Pois é. E ontem, fora esses itens da ordem do dia, essas homenagens, essa questão da subvenção de R$150 mil ao hospital até o final do ano, foi discutido... Teve a motivação também dessa subvenção? Acho que não. Algum buraco, alguma coisa? Aconteceu alguma coisa errada? Precisa pagar uma coisa emergencial? Ou simplesmente a prefeitura achou de bom grado dar esse dinheiro ao hospital? Para falar a verdade, isso daí não foi muito discutido. Eu até pensei que ia ser bem discutido isso aí. O Vitali levantou a questão para saber quanto realmente a prefeitura repassou, o montante todo durante o ano, como é que está sendo encaminhado esse dinheiro, para que está sendo usado. Mas eu acho que vai ter mais discussão isso. Tem certas coisas que a gente tem que achar engraçado até, né, Roger? Porque teve há pouco tempo aqui no nosso programa, o Ney, né, o Ney do Conisca, né, e ele falou que o prefeito assim que, né, o Ney saiu um pouquinho antes disso, né, e até agora também não obtivemos resposta daquela auditoria do Conisca, né, a gente está aqui aguardando, viu, Ney, né, serviu aí com as respostas para a gente poder saber realmente o que aconteceu naquela auditoria, preocupado com o Conisca, né, preocupado com a verba destinada ao Conisca, contratando auditoria, não se sabe se contratou direito, se está pagando um valor justo, se não está pagando um valor justo, né? Qual é a motivação realmente dessa auditoria? Não tivemos resposta dela, se está tudo em ordem, se não está tudo em ordem,
né, e repassa com certa facilidade aí 150 mil. Não que eu esteja contra, né, eu estou até a favor, porque eu acho que o hospital realmente precisa, né, desse dinheiro, mas a gente é dois pesos e duas medidas, né? Trata às vezes o dinheiro público, né, com desrespeito lá, e aqui, né, a gente não se sabe qual é a verdadeira destinação desses 150 mil reais. Pois é, a gente vai ver o desenrolar dessas situações aí ao longo do resto do ano. Mas assim, o que me chamou mais atenção ontem foram seguintes assuntos. Há uma semana atrás ou duas, acho que o João Paulo Ferraresso fez um requerimento, fez uma indicação para ter informações sobre o sistema de câmeras de monitoramento aqui da cidade. Então, ontem o presidente Demetrios veio com a seguinte informação, que as câmeras estão em processo de manutenção, que em 2012 entrarão em funcionamento. Só que 2012 acaba no dia 31 de dezembro, né? Então, o João Paulo, o próprio Vitali, ressaltou a importância de ter as câmeras de monitoramento na cidade, já que na administração anterior tinha, e foi uma questão que bateram forte nas câmeras de monitoramento, mas pelo menos naquela ocasião as câmeras funcionavam, se eu não me engano, né? Só que agora eles estão cobrando porque tem as câmeras e não estão funcionando. Com isso, a cidade fica proveniente a assaltos, coisas e tal. Fazendo um trocadilho, Roger, mas o que funciona nessa administração? Não vejo nada funcionar direito nessa administração. Né? Aí o vereador falar que vai ficar por ano que vem é fácil, né? Não, e o vereador faz, por favor, né? O vereador faz uma pergunta, faz um requerimento, eles não aprovam. Quando aprova, vem com essas desculpas aí falando, agora parou de funcionar em 2009, né? Se eu salvo, nós estamos em 2011, eu estou enganado. Faz 2 anos já, está indo para o terceiro. Vai indo para o terceiro ano que as câmeras não estão em operação. E como você falou, bateram, né, fizeram uma live toda em cima dessa questão, né, e as câmeras estavam funcionando e agora as câmeras não funcionam mais. Quase todas as cidades, né, que a gente tem conhecimento aí, que implantaram esse serviço, né, tiveram uma diminuição aí no caso dos roubos, né, nos casos aí, principalmente nas áreas centrais, né, onde a fiscalização é maior, né, pessoas competentes que operam o equipamento, né, pessoas treinadas. Eu acho que isso que é mais importante, você ter ali não só as câmeras funcionando, mas pessoas treinadas em condições do que tiver um caso na televisão, né? Um sequestro relâmpago, né, que chama, se eu não me engano, uma cidade não tão grande. Assim que viram o rapaz colocar uma senhora no porta-mala do carro, ele abriu o porta-mala, fechava o porta-mala, chamaram a polícia, foram lá e enquadraram o cara. Claro. Por quê? Porque o trabalho da polícia, da guarda, aqui em Serra Negra é de suma importância isso daí. Inclusive, né, o promotor, o delegado, né, as pessoas que cuidam aí dessas questões de segurança na nossa cidade, né, eles estão envolvidos nesse projeto, né. Eu lembro que o delegado da época, né, o Dr. Rodrigo, visitou aqui, né, no Paço Municipal lá, o aquário, né, como o Kiko gosta de chamar, né, viu que as câmeras funcionavam, a qualidade do equipamento, né, você dava um zoom, por exemplo, aqui na praça, você via inclusive a fisionomia da pessoa, se talvez tenha sido uma pessoa procurada, você pode localizar. Então você tem aí uma gama muito grande, né, que você pode atender a população. Acidentes de trânsito, né, você tira aí as suas dúvidas e volto a dizer, principalmente a segurança, que é o mais importante. Então realmente não tem justificativa, né, eles mostram total incompetência na questão aí do Poder Executivo de Serra Negra, eles não conseguem fazer nada funcionar direito, né? As obras de qualidade discutível, tivemos aí algumas fotos, né, de escola, inclusive, que dizem que a saúde e a educação de Serra Negra está uma beleza e não está. A gente está vendo que realmente está complicada. Então, a gente precisa ver realmente, pesar essas coisas aí, porque, como você falou, ano que vem vai até 31 de dezembro, né? Se ele pôr em operação no dia 31 de dezembro, não adianta muita coisa. Uma coisa que eu tenho impressão, acho que eu não sei se você também tem essa mesma impressão que eu, aqui em Serra Negra, tudo que é relacionado à tecnologia, é difícil caminhar, né, com essa administração, né? Acho que eles não gostam muito dessas paradas de computador, câmera. Será que é falta de conhecimento de causa ou não? Será que eles estão no tempo do mata-burro ainda? Deve estar. Vamos plantar mata-burro na entrada da cidade, porteira aquelas que meu avô gostava de bater, assim, play, play,
né, que abria. Era legalzinho as porteiras. Eu sei que tem uma Oliver lá no gabinetão do prefeito, uma maquininha de escrever. Não é Oliver, como que é? Hamilton. Tem Hamilton. Oliver é recente, né? Não, eu não lembro. Enfim, Olivete. Olivete. Eu falei Oliver. Né? Falou Oliver. Desculpa. Você também está desantenado, né? Eu sou burro mesmo. É o seguinte. E uma coisa que foi batido bastante foi em relação a um requerimento do Marco Bueno e do Júnior Vitali. Trouxeram uma cópia para mim ontem. Vou ler. Eles deram cópia para você, não? Eles deram. Não foi que nem o Danilo, né? Ah, não, mas Danilo, daqui a pouco eu vou falar do Danilo, que o Danilo ontem falou e não falou nada. Mas tá tudo bom. Mas tá tudo bom, tá tudo bom. Eu acho que tá bom. O requerimento 499/2011 solicita ao senhor prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis se as empresas Sistema Maxi de Ensino, Santo Expedito Pavimentadora e Nutricionale já prestaram ou prestam algum tipo de serviço ao Poder Executivo Municipal de Serra Negra, no período de janeiro de 2009 até a presente data, discriminando os respectivos serviços realizados, data, valores pagos e cópia dos empenhos de pagamento e notas fiscais. Você se lembra dessas 3 empresas, Chicão? Me lembro. Sistema Max, Santo Expedito Pavimentador e Nutricionale. Me lembro perfeitamente, né? O que elas fizeram recentemente aí em relação à propaganda? Patrocinaram uma revista onde na capa é estampado Honestidade e Juventude, a foto do prefeito municipal, do seu vice-prefeito municipal, e enumerando as obras, né, da sua administração. Né, não vi muita coisa lá, né, mas na contracapa, né, ou na última página da revista, continha essas empresas aí como sendo patrocinadoras, né, da referida revista. E eles fizeram questão, né, muita questão de escrever lá que não era usado dinheiro público nesta publicação pública. Até aí, eu não sei se é legal ou ilegal, se é moral ou imoral. Só que é no mínimo. Legal, mas é imoral. É no mínimo estranho, porque são três fornecedores, são 3 ou 4? São 3, né? Acho que eram 3, né? 3 fornecedores da prefeitura que teoricamente bancaram essa revista. A publicidade... E não banca para você ver. Só que a publicidade ela tem um público-alvo. Você concorda? Essas 3 empresas já prestaram serviço para a prefeitura e não empresas que prestam serviço ao consumidor varejista, né? Digamos assim. Então, a oposição ontem, que fez o seu papel ontem, quer somente informações em relação a essas 3 empresas. Você deve imaginar o resultado, né, do requerimento. Roger, rejeitado por 5-4. Então, o que nós vamos falar para eles, né? Eu acho que a bancada da oposição só pediu informação. Isso daqui é negar a informação. Quem não deve não teme, penso eu. Mas não é, Roger, né? Isso daí está pior que a ditadura, né? Porque você tem o controle da situação numa Câmara Municipal aí que você tem maioria dos votos, você não aprova nem requerimento de informação. É uma vergonha. Isso daí, eu estou falando, está extrapolando os limites da ditadura, inclusive. Porque está muito feio essa questão. Um simples requerimento de informação, quem não deve não teme, como você falou. Qual é o problema de passar essas informações aí para os vereadores? É uma vergonha muito grande para nós que tentamos falar alguma coisa a respeito de uma administração. Está escrachado essa questão aí do patrocínio nessa revista, né? Está mais na cara que nariz. Uma questão dessa, como você falou, é legal, mas é tremendamente imoral, né? Eu não teria necessidade de colocar esses patrocínios na revista. Isso é que motivou ainda mais, né, esse requerimento aí, e essa dúvida que paira sobre todos, né? E nós não temos a informação porque o requerimento foi rejeitado. Então, está extrapolando qualquer limite aí como se diz, do consenso entre os vereadores, da atuação dos vereadores e da atuação de quem quer que seja. Aí, tentando fazer uma coisa, né, tentando uma informação do Poder Executivo que simplesmente é negado a não só os vereadores, como a toda a população de Serra Negra. Como eu falei, está escrachado, está na cara, está feio,
está ridículo e nem assim não acontece nada. Nem assim os próprios vereadores da situação, né, não têm a humildade, não têm vergonha na cara e aprovar o requerimento aí dos vereadores para que se esclareça uma questão que está muito feia, que está muito ridícula, por sinal. E é só uma questão de transparência, ué, que nem o próprio Milton Galari, na matéria veiculada no Jornal Serrano semana passada, falou, tem alguma coisa que não está batendo nesse assunto aí da revista, dos patrocínios, ué, então vem a público e mostra, responde o requerimento aqui, e um dia é só destacar alguns funcionários, 1 ou 2 funcionários, para fazer esse levantamento, e responder à Câmara, que aí sim está fazendo o papel certo, que é de fiscalizar. Sem dúvida. Já deveria ter feito. Exatamente. Demorou para fazer. Então essa questão é levantada, né? A gente levanta essa questão, né? Eu faço aqui um programa até, inclusive, engraçado, né? Que todo mundo falou, né? Eu dei com a revista aqui na frente, mostrando a isso, né? Que agora os vereadores estão pedindo, né? Que me mostre por que essas empresas que são fornecedoras da Prefeitura Municipal de Serra Negra, estão patrocinando uma revista e não usam dinheiro público. Se a Prefeitura paga a empresa paga a revista, não tem dinheiro público? Exatamente. Quem enganar quem? Exatamente. E outra, e não tem público-alvo também, porque uma pavimentadora, um sistema de ensino e uma empresa de alimentação no atacado, não tem público-alvo em Serra Negra. É uma revista que foi distribuída somente aqui em Serra Negra. Então, meus amigos, foi um instrumento político mesmo, para tentar enganar o povo, só que o povo não é tonto. O povo está deixando de ser tonto e, por mais que a gente não perceba, o povo está começando a acordar em relação a isso. Como que é? Penso eu, né? Tem uma frase que diz, né? Eu sou preocupado com o silêncio dos honestos, né? É uma coisa assim, não tem? O que preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos honestos. O silêncio dos honestos, dos justos, né? Então, tomara que a gente tenha, como você falou aí, essa percepção da população de Serra Negra, tomara que a população esteja realmente atenta a esses detalhes, né? Detalhes entre aspas, né? Porque é um detalhe no tamanho, né? No tamanho do boi aí, né? Que esteja atenta realmente, que preste atenção na hora de votar o ano que vem e veja o que estão fazendo com a nossa Serra Negra. Porque na própria revista está provando que eles não estão fazendo nada. E como a gente vem falando aqui, difícil, né, qualquer projeto da Prefeitura ir para frente, qualquer projeto da Prefeitura funcionar, qualquer questão tecnológica, como o Roger levantou aí, ir para frente da nossa Prefeitura. Então, o Poder Executivo está deixando a desejar, né, e os vereadores, como você falou aí, com a receita feita do bolo, né, como muitos dizem, né, já programados, vão para lá para rejeitar um requerimento de informação. Vocês estão à beira do ridículo. Vocês estão fazendo o papel de realmente a ditadura está pequena perto de vocês. A ditadura acho que era muito mais aberta do que vocês estão fazendo com a Câmara Municipal de Serra Negra. E pela experiência em parque gráfico que eu tenho, uma revista dessa com a tiragem que saiu, a quantidade de páginas de material, eu garanto para vocês que essa revista, a parte de impressão só, deve ter ficado entre 8 e 11 mil reais. Eu estou lançando um desafio. Eu desafio que foi um valor fora disso que eu disse, de 8 a 11 mil reais. Aí que está a intenção do requerimento, Roger, né? De se provar realmente o que você está dizendo. Mas, pronto, custou X, a empresa tal deu tanto, a empresa tal deu tanto, a empresa tal deu tanto, acabou. Né? Deve ter um recibo dessa revista, né? Ah, sim. Alguém deve ter pago isso aí, deve ter recebido um recibo por questões aí, inclusive de imposto de renda, essas outras coisas aí, né? É isso aí. Então, assim, lógico, foi rejeitado por 5 votos a 4, embora os vereadores da oposição estavam com esperança que esse requerimento fosse aprovado, já que o vereador suplente, o Alexandre Del Shaddai, a gente imagina que o cara vem com sangue no ovo, que vai votar em favor de informação, mas ele também já veio com a massinha pronta lá, com a receita pronta. Se ele aprova, já mostrou isso. Se ele aprova o requerimento, sabe quando que ele senta na cadeira de novo? Sabe quando? Jamais. Né? Jamais. Sabe quando que vão dar legenda para ele? Jamais. É capaz, Roger, digo mais, para você vão mais longe. É capaz de na próxima sessão o Paulino Valentim pedir para voltar.
Vamos ver. Não, se ele aprova o requerimento. Aprovou. Ele já foi de marionete, né? Ele já foi ali de combinadinho com seus pares, podemos colocar assim, né? Ele já foi com o canto da sereia embutido no ouvido, né? Então você vai lá, você rejeita isso, aprova isso, faz aquilo, né? O vereador não tem nem o poder de se manifestar, eu acho. Você vai toda a sessão, eu não posso ir na segunda-feira, mas eu acho que não tem nem o poder de se manifestar, nem de se explicar numa questão tão estruja dessa, sei lá, eu posso falar, uma questão tão, né, banal, uma questão tão, né, não tem nem argumento, eu acho, né? O Júnior Vitale, ele foi à tribuna e falou que ficou constrangido com esse voto do vereador Alexandre Dalchalay, porque imaginava que ele ia votar a favor do requerimento de informação, tal, e já falou, já começou, aí o Vitale começou errado já, se defendeu falando que não viu necessidade no requerimento, não vê necessidade nessas informações, nesse carnaval todo que estão fazendo em relação a essa revista, e achou que ia ser uma perda de tempo destacar 1 ou 2 funcionários para fazer o levantamento dessas documentações para levar à Câmara. Ora, nobre vereador, se parte da casa não puder fiscalizar o trabalho do executivo que você apoia, o que vão fazer lá então? Fazer indicaçãozinha, ir lá e pedir para o jurídico fazer as indicações, digitar tudo bonitinho e levar aquela pilha que o senhor levou ano passado? É fácil. Agora, eu quero ver fiscalizar mesmo de verdade, isso daí é difícil, portanto fica aqui a dica, aproveita essas 4 sessões para fazer um trabalho realmente de fiscalização. A gente sabe a pessoa que você é, a gente tem muito respeito pela pessoa que você é, ajudou muita gente sem querer aparecer, então ajuda o povo agora de verdade, lá na Câmara Municipal, já que você pediu para estar lá durante 4 sessões. A gente sabe, você pediu para estar lá durante as 4 sessões. Ele pediu, porque inclusive o vereador que é dono da cadeira, né, esteve aqui e disse, né, com todas as letras aí, que tinha pedido, né, 2 sessões na outra, né, e agora me parece que pediu, né, para ficar por 4 sessões, mas não vai ter atuação, não vai conseguir fazer realmente o papel que o Roger está pregando aqui, que é o papel de fiscalização, que é o papel de informar, né, a população a isso. Agora, se você chegar lá com 180 requerimentos, como chegou outra vez, com 300 e poucos requerimentos, você vai ser mais um, meu caro, né? Você vai ser mais um a fazer parte aí dessa turma que está aí comandando a prefeitura, né? Que comanda também a Câmara Municipal e que atrapalha o crescimento de Serra Negra. O Alexandre tem comércio em Serra Negra, depende, né? Também do nosso turismo, depende das pessoas que visitam a nossa estância também, e a gente sabe que eles estão apenas atrapalhando, né, o crescimento de Serra Negra. Infelizmente, né, o sistema é democrático, né, o sistema de voto é democrático, e escolheram esses que aí estão, né, e escolheram esses também que estão aí na Câmara Municipal, né. E a gente só tem que lamentar e aguardar que realmente a população esteja atenta, como a gente já falou, Roger, para que a gente possa tentar reverter esse quadro aí, né, no voto, né. Tentar reverter na urna para tentar melhorar a nossa cidade. E eu já disse, ele se justificou dessa maneira, e o Danilo foi tentar defender ele também. Uma dica também, vereador: quando for assim, se for para falar e não falar nada, desliga o microfone, fica quietinho ali fazendo arroz com feijão, jogando aquela bolinha que você joga lá, só pro lado, recuando e tal. Tá bom demais, assim, tá bom demais. É aquele negócio que não tem como aparecer, fica quieto, entendeu? Fica quietinho que você ganha mais, porque ficou feio, né? Falou. E o duro é que, assim, o Alexandre ainda é um cara inexperiente, e o vereador que senta ao lado dele, do lado direito dele, é justamente o Danilo, que eu vou falar pra você. Aí o Alexandre ia perguntando para ele o que deveria fazer, coisa e tal. Tá na roça se for por esse assessor que você arrumou, hein? Enfim, e ficou nessa. Aí o presidente da Câmara, o Demetrios, que aliás, Demetrios, também tenho respeito por você. Só que eu acho que certas declarações que você dá lá, para você que criticou tanto o ex-presidente João Paulo Ferrares, algumas vezes até com razão, a gente falou em ditadura. A Casa de Leis, só porque você é presidente, não quer dizer que ela é sua.
Então, porque ele é muito, sabe, Chicão, de querer falar, não, quem manda aqui sou eu, enquanto eu for o presidente aqui, o regimento interno está sobre o meu poder e coisa e tal, e limita os trabalhos lá numa nítida manobra de a informação não chegar às mãos dos vereadores, à mão da imprensa e às mãos dos cidadãos. Então, vamos baixar a bola, segue na humildade, porque a vida é uma roda gigante, meu irmão. Hoje você está lá em cima como presidente, amanhã nem eleito você pode ser. O que eu citei aqui, né, Roger, eu falo por questões aí realmente regimentais, né? Você tem, você sabe que numa casa de leis você tem os pontos altos e os pontos baixos, como você falou, né? Hoje você pode estar lá em cima, né? Já aconteceu, inclusive, por exemplo, o João Paulo fez isso, né? Era presidente e agora está lá embaixo. É vereador, claro, atuante, né? Mas ele não tem mais a condição aí de comandar os trabalhos, né? Não tem um malhete na mão, podemos dizer assim, né? Como tem aí os juízes de direito, por exemplo. Então você tem essa perspectiva e, como você falou, eu volto a frisar, tomara que a população esteja atenta, prestando atenção no que está acontecendo, né? Porque você não tem uma informação banal, podemos colocar assim, uma informação, e como você falou, né? 800 funcionários, acho que tem a Prefeitura Municipal de Serra Negra, você acha desperdício, né? Você desprender aí 1 ou 2 funcionários para responder um requerimento de suma importância que paira dúvidas, né? E eles vão deixando a dúvida crescer somente, Roger, né? Não só nesse caso, como em outros casos também, né? Nos casos aí das notas rasuradas, que eu vou lembrar de novo, pediram para a gente não esquecer, eu estou lembrando aqui de novo, tem o caso das notas rasuradas, lá do vice-prefeito Felipe do Tó, né? Do secretário de Assistência Social, que é a mesma pessoa, que faça essa sua defesa, que a população saiba o que realmente aconteceu. Quem são os culpados? Está se apurando e não se chega a lugar nenhum. Né? Então está muito esquisito, né? E a gente não tem poder de nada, a gente não pode saber de nada. Como você falou, nega informação, quer maquiar alguma coisa, está complicado realmente, a gente não consegue realmente enxergar aí uma salvação para essa situação que se encontra em Serra Negra hoje não, viu? Está muito complicado e a gente tem que lamentar, porque tem mais um ano aí até as eleições, tem mais 1 ano e 3 meses para essa turma se espinicar daqui. Eu tenho uma opinião formada sobre alguns vereadores da casa, independente de ser situação ou oposição, eu acho que por exemplo, antes de eu falar isso, aí o presidente da casa pediu a palavra e numa célebre declaração falou assim, por que vocês estão pegando no pé só do Alexandre? Tem mais 4 vereadores aqui que votaram contra, rejeitaram o requerimento e ninguém falou nada. Ora, vereador, mas não precisa nem falar nada, né? Isso daí já vem pronto, isso daí todo mundo já sabia, até a poeira em cima dos assentos já sabia que vocês iam votar contra. Ele é um vereador que chegou ali que talvez, pelo bom senso, votasse a favor da informação. Bom, Danilo a gente sabe, o Ronaldo a gente sabe que não tomam postura nenhuma, o próprio Paulinho. O que me admira muito é, por exemplo, o Renato Jaqueto, que é um vereador, uma pessoa sensata, entendeu? O próprio Paulinho às vezes dá uma batidinha na situação, entendeu? Votar a favor de rejeitar esse requerimento de informação. Isso daí eu acho que me decepciona um pouco. Lógico, tem as manobras políticas, coisa e tal. Mas quando se trata de informação, o povo quer saber. Tá feio, tá mal falado isso daqui. Então é bom, vocês que estamparam honestidade e juventude nessa revista, por que não fica aí a ideia, honestidade, juventude e transparência para a próxima. O Renato não dá para ficar transparente, não. Mas aí eu não posso falar, eu também sou, né? Eu também sou. Mas a questão é essa, Roger. O que motiva, né, como você falou, uma pessoa que tem informações privilegiadas, que tem um conhecimento, né, das leis, que é um advogado conceituado na nossa cidade, respeitado, amigo de muitos, inclusive meu amigo de infância. Então eu fico muito à vontade para falar isso, ele sabe disso, né, que eu gosto dele de coração, né, porque a gente viveu boa parte da nossa infância junto, né? E qual é a motivação que leva ele a participar de uma coisa dessa, né? Qual é o acordo que ele tem lá na frente? Como você falou, existem as manobras políticas, né? Aonde o Renato quer chegar com isso? Né? Vai agradar quem, Renato? Você não está agradando ninguém.
Você não está agradando nem a situação, porque você sabe que lá você não vai ter espaço, e está desagradando a situação também que você podia, aí quem sabe, né, ter um apoio, ter alguma coisa nesse sentido. Se caminhasse junto com esse pessoal que está tentando mudar alguma coisa, né, você sabe que lá, viu, eles não dão nada para ninguém. Você vai ficar de fora de novo. Você quer pleitear ser vice, ser prefeito, lá você não vai ter chance, né? Parte para o ataque, escute o conselho de um amigo, parte para o ataque. Você sei que agora já está com o ABPRO, já deve estar filiado aí no Democrata, vai ficar complicado para agora, mas eles não vão te dar nada. Você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. E você é uma pessoa inteligente, como falou o Roger, uma pessoa que conhece as leis, conhece o caminho. Qual foi o acordo que fizeram com você? Você pode ter certeza que eles não vão cumprir. Como eu falei aqui para o Magaldi também, não vão cumprir com ele, tenha certeza disso. Talvez o Renato seja a pessoa que eu mais admiro ali da Câmara pela inteligência, pela postura, e fora a amizade pessoal que eu tenho com ele, com a família dele, com o sobrinho dele. O Renatão é um cara que realmente eu admiro e lamento muito saber que uma pessoa com tamanho potencial que ele tem, tamanha sinceridade que ele tem, ficar à mercê do grupo político, da situação que sabe que, como o Chicão falou, como a retórica já diz, não dão nada para ninguém. Eu só lamento, assim, respeito muito o posicionamento dele, mas lamento. O que a gente tem que dizer às vezes, Roger, né, que quando a gente encontra com esse pessoal na rua, né, eles vêm de encontro com a gente, conversar, e falam que a gente tá certo, né? Só não tem coragem de vir aqui e falar isso, né? Porque daí sabe que está comprometido, né? Mas muitos deles encontram, não, aquilo que você falou para papai, esse argumento com a pessoa, não, você está certo, você está certo. Você está certo, não é isso mesmo, não, verdade, errei e tal. Por quê? Porque com um amigo, você não tem como, né? Como enganá-lo, como ludibriá-lo, como contar a história da carochinha, a história do Chapeuzinho Vermelho, ou o canto da sereia, né? Para pessoas do bem, você sabe que essa conversinha não chega. Então, quando a gente encontra na rua, às vezes conversa e fala, não, você tinha razão, rapaz, é verdade, né? Então, eu já estou dando mais um recado para você. Você vai se dar mal. Eu lamento não pelo posicionamento ele quanto a essa situação e não oposição. Nada a ver. Mas o posicionamento isolado desses tais requerimentos aqui, por exemplo, que o Renato é um cara sensato, toda a sessão ele pede a palavra, e ontem, por exemplo, eu senti um certo constrangimento em ele rejeitar esse requerimento. Eu acho que no fundo ele sabe que é salutar esse tipo de requerimento de informação, que o povo tem direito de saber o que acontece. Pegou mal, repito, são patrocínios de empresas que não têm interesse nenhum em vender para a população, para empresas isoladas daqui, são empresas que trabalham basicamente com o poder público, não só de Serra Negra, de outras cidades, são fornecedores do poder público. Então pegou mal e o cidadão quer saber, o contribuinte quer saber. Só isso, é só informar, custou tanto, pá. Mas sabe por que não informa, Roger? Sabe por que não informa? Porque não tem explicação. Uma coisa dessa não tem como explicar para a população. Como eu falei. Então, se eles puderem evitar o processo, evitar que a coisa chegue, né, ao conhecimento de muitos, né, a gente sabe que nós estamos aqui num universo pequeno. Dentro da própria Serra Negra, que é pequena, nós estamos num universo pequeno de internet, de jornal, né? Não é um universo abrangente que todos saibam, né? Como a gente já falou, né? Quanto mais ficar restrita essa informação, melhor para eles, que não vão ter que explicar uma coisa que não tem explicação. Como eu falei aqui, não usou dinheiro público. Empresas são fornecedoras da Prefeitura de Serra Negra e patrocinam uma revista. Onde que não está o dinheiro público? Né? Capaz de ter pego o cheque ali e passado aqui. Quem é que não prova? Então prove o contrário. Aprova o requerimento e agora não aprova mais, porque tem que criar um fato novo. Realmente como eu falei, realmente não aprova mais. Requerimento com o mesmo teor não pode ser votado novamente na mesma legislatura, conforme o presidente disse ontem. E assim, eu repito, eu acho que é até legítimo a administração, isso acontece em todas as cidades do país, aí, talvez do mundo, a administração divulgar os trabalhos que vêm sendo feitos durante o seu mando, durante os 4 anos do seu mando. Isso daí é legítimo. Eu me amparo mesmo, tem um jornal lá que sai periodicamente falando sobre as obras. Mas
E eu acho que estão tentando dar um enfoque muito grande para esse negócio de honestidade, não foi feito com dinheiro público e não sei o quê. Se há meios de fazer essa revista, e aí tentam maquiar botando patrocínios para favorecer empresas que já são fornecedoras. Então, no mínimo, pega mal. A gente não sabe se é legal, ilegal, moral ou imoral. Você não põe a propaganda, como eu falei? Não ia levantar a suspeita. Ninguém ia se preocupar com isso. Se pagou, não pagou essas empresas aí, é outra questão. Não se coloca o patrocínio. Como você falou, foi distribuída somente em Serra Negra. Com empresas que não é nem de Serra Negra, não são nem da nossa região, algumas delas, né? Então, não há motivo. Né? Deram um tiro no pé, realmente. Deram um tiro no pé e não conseguem explicar. Agora, como eu falei, não se explica o inexplicável. Não tem como eles aprovavam que ele vendesse e a prefeitura dá os subsídios aí, dá as informações que os vereadores estão pedindo, né, de uma forma honesta, né? A gente sabe disso, como você falou, pregam honestidade e juventude e fica realmente complicado nessa questão aí envolvendo essa publicação dessa revista aí. Se não coloca nada, ninguém ia levantar leve, pode ter certeza disso. Ou, né, a pessoa responsável por essa publicação foi tremendamente infeliz e eu posso dizer até inocente, viu, Roger? É isso aí. E no final foi isso, depois rolaram as homenagens, aquela sessão de fotos lá, como de praxe já acontece, e a próxima sessão ficou para a próxima quarta-feira, que é dia 16 do 11, por conta do feriado de de terça-feira, dia 15, então vai emendar, que eu também acho um absurdo. Porque tem a ver a terça, a terça é o fim da picada. Isso daí. O feriado é na terça, por que não faz a sessão na segunda, que não é nada? Que seria uma prioridade. Uma vez por semana que tem a sessão. Uma vez por semana! Por que tem que ficar emendando o feriado? Viu? E seria uma oportunidade, Roger, né, da população talvez estar mais presente, né? Porque na terça ninguém trabalha, no caso. Exatamente. Uma oportunidade, não é de interesse de ninguém, deles ali dentro, querer que a população compareça. Eu também, eu vou falar uma coisa, tem muita gente aí que comenta no blog do Lauro, não, que eu sou frequentador da sessão, frequentador escambau, porque você chega lá, tem eu, Carlos Valentino, que aliás ontem não foi também, eu não sei o que houve, e meia dúzia, o Leandro, sabe, que fica ali no Menegado sempre, o Leandro Santista lá, e meia dúzia, entendeu? Meia dúzia no máximo. Então esse papinho aí que, não, eu sou frequentador e escambau. Lógico, pode ver em casa, do site, é mais cômodo, e é a mesma coisa, você ouve a voz, só que a vantagem de você ter lá é que o vereador olha pra sua cara. O vereador vê, o vereador consegue transparecer o que você está sentindo ali vendo tudo aquilo. Então, daquela, não sei quantas cadeiras tem lá, se meia dúzia fica ocupada, é muito. Então não vem com esse papo que eu sou frequentador, porque não é frequentador coisa nenhuma. Você é frequentador, não? Assim, obrigatoriamente, né? Porque tem os meus trabalhos relacionados a isso. A gente faz um programa dedicado a vocês, vereadores, aqui. Faz um programa dedicado. E ainda tem vereadora que não está nem aí. Se bobear, não sabe nem entrar na internet. Talvez o problema seja esse também. Tem no blog do Lauro aí, tem uma enquete, não tem? De quais vereadores se reelejam? Sim, Tem vereador que não tem nenhum voto, nem ele para entrar, para votar. Acho que ele não sabe mexer na internet. Já tem 160 votos até o momento. Não tem um vereador aí que não tem nenhum voto? Veja aí. Acompanhe. Tem. Paulo da farmácia. Não, é o Ronaldo. Não mexer na internet, acho que ele não sabe. Não é possível para entrar para votar nele mesmo, ele não entrou. Eu não tinha visto essa enquete, cara. Quer jogar aí? Vamos jogar? Pera aí, deixa eu botar o aplicativo aqui. Eu nunca vi. Dá uma moral pro Lauro Correia, que sempre dá moral pra gente aí também. Eu vou falar pra você uma coisa, viu? Eu nunca vi um negócio na minha vida. O cara não votou nem nele. Abriu aí? Já executei. Ainda não, peraí. Vamos esperar mais um pouco. Meus caros web espectadores, agora sim. Vamos acompanhar a enquete aí. Não vai dar para vocês verem. Tem dois vereadores que não tem nenhum voto. Olha lá, a pergunta é a seguinte: dos atuais vereadores serranos, quais seriam reeleitos se a eleição fosse hoje? Nenhum está disparado na frente. Nenhum está disparado com 59 votos, 36%.
Na verdade, eu compartilho também com essa opção. Celso, 22... Não, ainda não. Como não? Como que está aí marcado, então? Não, é porque está no resultados. Olha lá, embaixo aqui, onde está certinho, está vote nessa enquete. Tá, entendi. Vou votar daqui a pouco, mas eu já adianto o meu voto, vai ser em nenhum. Então vai ter 52, então. Olha lá, Celso, 13% com 22 votos. Danilo, 5% com 8 votos. Demétrios, olha, presidente, não fica botando essa banca que você está com 2% só, hein? 4 votos. João Paulo Ferrares, que a gente sabe que é um dos maiores espectadores aqui do Blog do Lauro, deve ter botado o exército para votar para ele aqui. Ele até liga para o Lauro durante a sessão para falar o que está rolando lá. Com 25 votos e 15%. Marco Bueno, 24 votos, 15% também, tecnicamente empatados, né? Renato Jaqueto aí, é o melhor da situação que tá bem votado aqui com 10%, 17 votos. É isso aí, Renatão. As pessoas sabem do seu trabalho, cara. É só direcionar melhor. Ronaldo, 0%. 0 votos também. Mas daí também já é... Isso aí já é piada, né? Favas contadas, como diz o Júlio César Testa. Isso aí já virou piada, né? Paulinho do Valentim, né? 10%. Não, 10 votos, 6%. Vitali, 7% com 12 votos. Todos, um voto. Todos. Nenhum, 59% com 59 votos, 36%. Lembrando que a gente está gravando esse programa, agora faltam 13 minutos para meio-dia, tá? Então até a tarde deve estar disparado com esses votos. Então foi isso, pessoal. Como eu estava falando, eu vou lá toda segunda por conta do meu trabalho. Eu acho que a população tem o direito de saber o que acontece lá na Câmara. E a gente usa o nosso instrumento aqui, perde 1 hora da nossa semana de gravação para falar realmente da Câmara. E assim, não tenho que reclamar do respeito com os vereadores, com o nosso trabalho aqui. Graças a Deus eles tratam bem. E a não ser alguns que fingem que a gente não existe, né? Mas aí deve ser algum problema comigo, pessoal mesmo, ou não tem acesso à internet, ou não sabe do trabalho que eu desenvolvo, ou por medo mesmo que a gente fale alguma coisa aqui. Mas é isso aí. Daí a gente já está acostumado a certos boicotes. Será que algum dia, Roger, nós vamos fazer um programa Opinião e Debate nas terças-feiras, né? Quando a sessão for na segunda, né? Porque às vezes mudam, né? Que a gente vai elogiar os vereadores, né, pela postura, né? Você acredita nessa legislatura que a gente vai fazer um programa nesse sentido, Roger? Eu não sei, ontem... Agora eu virei entrevistador, hein? Ontem, por exemplo, eu acho que a postura do Marco Bueno, do Júnior Vitali, do próprio João Paulo Ferrares, que eu repito aqui, foi o crítico ferrenho dele quando ele era presidente. Eu acho que eles foram posturas de fiscalizadores, e eu acho que é esse que é o papel o principal papel que o vereador tem que cumprir ali dentro. De atuações isoladas a gente elogia, né? Isso, claro, né? Quando fazem o papel direito, né? Às vezes, né? A gente tem que criticar, inclusive a própria oposição, né? A situação, nós estamos cansados de criticar, porque realmente eles não fazem nada de bom para a cidade, né? Nada de bom, né? E a gente acredita que realmente possa haver aí, né, uma motivação maior para que esses vereadores realmente peguem afinco, né? Trabalhem realmente para aquilo que for. Me veio uma ideia à cabeça, eu vou até sugerir para o Lauro aqui, que a gente não tem como fazer isso aqui na TV, porque a gente não tem aqueles telefones 0800, lá, tudo mais, para fazer uma enquete via telefone. Coloca no seu tópico aí, se alguém da população lembra de um projeto importante de qualquer desses vereadores aqui, de qualquer um desses vereadores, um projeto que marcou, assim, de qualquer um desses vereadores. Se você puder colocar isso daí, só para a gente ter uma noção. E lógico, também liberar para respostas assinadas, já que os vereadores, né, podem responder isso daí, se bem que eu acho que não. Não, acho que nem eles mesmo. Nem eles lembram. Nem eles lembrar. Então, mas não vale congratulações e aplausos, não vale homenagem e tal coisa e tal. Um projeto que seja importante, projeto relevante. Que tenha sido executado, que tenha sido realizado, que é o mais importante. Porque, como eu falei, você escreveu um monte de requerimento, um monte de coisa lá, até qualquer um escreve. Agora, alguma coisa que seja eficaz. Que tenha aplicado. Tenha surtido efeito, né? Que a Prefeitura Municipal tenha realizado
esta obra, essa indicação, que tenha acatado de você, vereador, que vai lá com o canto da sereia embutido no seu cérebro, né? Sabendo já o que você vai fazer, sabendo o que você vai falar, sabendo o que você vai votar. Você que foi eleito pelo povo, escutar uma pessoa só na sua orelha, que não foi eleito, né? Que não tem cargo na cidade, ele comandar, vocês que são em 5, já foram em 6, agora são em 5, olha, me perdoe, viu? É uma vergonha. E assim, não estou falando só dos vereadores da situação não, da oposição também. Entendeu? Não, geral, os nomes. Um projeto que a população lembra da oposição, que eles fizeram. Da oposição atual vai ser difícil, Roger, porque se nem requerimento de informação passa, calcula que isso é um pedido, né? Uma coisa, não vai passar nunca, né? A oposição não vai ter jeito, né? A não ser que seja da outra legislatura, né? No caso aí o Celso, o Vitali, né? Que são vereadores reeleitos. Posso falar uma coisa para você? Se for pegar das outras também vai ser difícil. Não, tem, das outras tem. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Então foi isso a nossa sessão legislativa de ontem. Foi isso daí, ficou nessa mesmo. Ontem não teve discussão, não teve muita coisa. Não teve briga? Não teve briga, graças a Deus. Mas não, quando a briga, entre aspas, é produtiva, quando rola alguma discussão, eu acho que todos os vereadores, não tem esse negócio de ficar cansativo e tal. Quando eu ia para a tribuna para falar coisa pertinente, eu acho que podia ter 5 horas de sessão. Não tem problema nenhum, lógico. Entendeu? Mas até as inscrições, de grande expediente, pequeno expediente, explicações pessoais, são orquestradas ali. São lindas. Não, hoje eu me inscrevo, hoje vocês não se inscrevem. Por exemplo, o vereador Danilo, dificilmente ele vai à tribuna para falar, porque ele sabe que ele não tem condições, né? Mas existem vários cursos na internet de oratória. Roger, aproveitando a nossa audiência, né, como eu já falei aqui, né, quem sabe alguém de Olímpia, né, possa assistir, vou colocar no YouTube, vou pôr a palavra Olímpia, para ver se alguém digite lá e se interesse por aquilo que eu falei no começo do programa. Aproveitar e mandar um abraço, Roger, para o meu amigo, que é advogado na cidade de Londrina, no Paraná, né, o Márcio Tiama, né, carinhosamente chamado de Japa, que está sempre ligado nos programas aqui da Infinity TV, e ele mandou um e-mail para mim, um comentário bastante interessante. Olha o comentário dele, ele diz que os vereadores daqui estão pior do que os vereadores de Londrina. Olha, estamos ganhando até de Londrina do quesito vereador ruim. Você pode dizer uma coisa dessa? Eu não sei, eu não conheço nenhum vereador de Londrina, né? Você sabe que a família, né, os descendentes italianos, se fixaram muitos ali no norte do Paraná, né? Inclusive eu tenho alguns parentes próximos. E a cidade inteira. Né, de Londrina, mas o Japa não é meu parente porque ele é japonês, né? Itiama, né? Descendente de japonês, né? Então o Márcio Itiama, meu amigo aí, vou mandar um abraço para ele, na cidade de Londrina, e ele fez esse comentário acompanhando o programa Opinião e Debate. Pode ver, ó, já a fama dos vereadores cearenses já está em Londrina, cara. Com vocês, hein, gente? Toma seu tempo aí, fica esperto, hein? É isso aí. Queria agradecer também aqui os espectadores nossos, que cada semana a mais a gente vai ganhando um número maior de espectadores. Pô, de coração agradeço mesmo, nunca imaginei que a gente ia ter essa audiência. E desempenhando, espero que um trabalho sério aqui para vocês. A nossa intenção aqui é só passar para vocês um pouco do conhecimento da gente de causa, informar, entendeu? Sem rabo preso com ninguém. Ontem eu estava conversando com várias pessoas já chegaram para mim e já falaram que admira no programa Opinião e Debate a isenção, assim, sabe? Se tiver que bater na oposição, a gente bate, na situação a gente bate. E eu não tenho o que falar, é aquele negócio, é redundante falar isso. Aí o rapazinho, bate sessão, bate na verdade. Eu tô achando que eu sei mesmo do Brasil. Não tenho tempo para isso não. E nem a inteligência que tem, porque aquele blog é muito inteligente, serranegralivre.blogspot.com. Não tenho essa sagacidade toda, esse pensamento curto e rápido dele. O que eu acho interessante é que ele fala assim, coisa pertinente em 4 ou 5 frases. Eu acho isso sensacional. Infelizmente eu não tenho esse dom. E se fosse eu, não falaria. Não falaria. A minha dúvida sobre aquela pessoa também, eu perguntei a ele, ele falou que não é ele. Mas se fosse também ele não falaria. Mas você sabe que tem, né, um ditado que fala que a boa piada é a mais curta, né? Sabia disso? Exatamente. Então fica aí, pessoal. A gente volta amanhã às 16 horas aqui no Infinity TV. Boa tarde, Chicão.
Boa tarde, Roger. Boa tarde aos nossos espectadores. Amanhã talvez também um programa gravado. Sim. Porque todos sabem que às 4h15 o rapaz ali vai, ó. Né? Ele vai botar a aliança na mão esquerda, né? Vai assinar os papéis pertinentes ao cartório de registro civil da Estância Hidromineral de Serra Negra. Está casando com uma moça serrana, não é isso? Exatamente. Então já está quase com o bico enterrado aqui também, né? Porque apesar que ele gosta bastante de Santos, que ele foi em Santos outro dia, assistiu o jogo, veio aqui chorando, de saudade. Mas quem não tem a maresia, mas quem não tem orgulho da cidade que gente nasce, peixe. Nossa, é uma delícia. Saudade de lá. Eu tenho mesmo. Vou me despedindo aí dos nossos espectadores, voltando amanhã, talvez, quem sabe eu de novo, ou outro convidado, né? Aqui sentado nesta bancada, podemos colocar assim, meu caro Roger Lemos. Boa tarde. É isso aí. Como acho que eu disse, eu amo muito minha cidade, sim, eu tenho orgulho da cidade que eu nasci, mas amo muito Serra Negra também. E amanhã, nessa hora que vocês estiverem vendo o programa, às 4 horas, eu estarei lá no cartório e casando, como o Chico disse, me enforcando aí. Mas eu acho que eu escolhi, não tenho certeza que eu escolhi a pessoa certa e já saí do time dos solteiros para os casados. O programa Opinião e Debate fica por aqui. Amanhã a gente volta às 16 horas aqui na Infinity TV. Fim de papo.